E se a Bíblia como você conhece hoje fosse só a ponta do iceberg, será que a sua fé seria diferente se esses livros fossem aceitos? E se eu te dissesse que há um livro antigo citado por Jesus, mencionado por um dos apóstolos, e mesmo assim ele foi banido de sua Bíblia? Ele foi lido, reverenciado e até copiado por judeus e cristãos dos primeiros séculos, mas depois desapareceu. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Nesse vídeo exploraremos o iceberg do Evangelho Oculto. Águas rasas, apócrifos. Por que há apócrifos na Bíblia? Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir um assunto, mas a glória dos reis é esquadrinhar um assunto. Então, que sejamos reis. Ao longo da história da fé cristã, muitos textos foram escritos, debatidos e reverenciados por diferentes comunidades. Alguns acabaram integrando o cânon bíblico, enquanto outros, apesar de valorizados por determinadas tradições, ficaram de fora. Esses escritos são conhecidos como apócrifos, palavra que originalmente significa ocultos ou escondidos. Algumas igrejas consideram determinados livros como apócrifos, enquanto outras os consideram como canônicos. Por exemplo, na Bíblia Etíope temos vários outros livros que não estão nas Bíblias convencionais, incluindo o livro de Enoque. Os apócrifos surgiram em grande parte no período entre o Antigo e Novo Testamento. Embora não tenham sido reconhecidos como a Escritura pela maioria das tradições cristãs, tratam de temas profundos como sabedoria, visões celestiais, história sagrada, profecias e até mesmo a figura do Messias. Vale lembrar que no início não era como hoje que nós temos este livro chamado Bíblia, afinal, a Bíblia, pelo seu próprio nome, é um conjunto de livros. Antigamente nós tínhamos os códices, entre outros, e por exemplo, era normal você entrar em uma sinagoga e aí você só tinha o códice de Ezequiel e o códice de Bereshit, ou seja, de Gênesis. Isso não significava que aquela sinagoga apenas os considerava livros reais, ou melhor, canônicos. Um dos mais antigos e influentes é o livro de Enoque, atribuído a Enoque, o sétimo patriarca após Adão. Esse texto foi amplamente lido por judeus no período do Segundo Templo e exerceu forte influência sobre os primeiros cristãos. Sua relevância é tão grande que ele é citado no Novo Testamento. Judas 1, versículo de 14 a 15, reproduz quase literalmente 1 Enoque 1, versículo 9. Entre os temas principais do livro de Enoque estão a queda dos anjos, chamado vigilantes, que se uniram às mulheres humanas e geraram os Nephilim, o julgamento desses anjos, a vinda de um filho do homem, figura pré-existente e gloriosa, a ressurreição dos justos e o juízo final. São elementos fortemente escatológicos, angelológicos e messiânicos que ecoam nos escritos de Jesus, Pedro, Judas e João. A expressão usada por Jesus, o filho do homem vindo em sua glória, de Mateus 25, versículo 31, se assemelha mais ao retrato presente em Enoque, capítulo 62 e 69, do que a qualquer passagem do Antigo Testamento. Ali o Filho do Homem é exaltado, recebe adoração e executa juízo sobre os reis e poderosos. Essas descrições também se assemelham a algumas parábolas de Jesus. A ideia de anjos caídos presos em trevas, presente em 2 Pedro 2, versículo 4, e Judas 6, também remete diretamente a Enoque, que descreve o aprisionamento de Azazel e os outros anjos rebeldes aguardando o dia do juízo. Esses paralelos revelam o quanto esse texto estava presente no imaginário teológico dos primeiros cristãos. O livro de Enoque se destaca ainda por apresentar uma imagem do Messias como um ser eterno, existente antes da criação, em seu capítulo 48. Será que um livro desse escopo no Antigo Testamento não faria ainda menos sentido uma divisão entre judeus e gentios recém-convertidos? Jesus frequentemente usava a expressão Filho do Homem vindo em glória. Isso porque o livro de Enoque era um dos mais conhecidos da época. Outro livro apócrifo muito importante é a Sabedoria de Salomão. Em Sabedoria de Salomão 3, versículos de 1 a 3, a imortalidade da alma e recompensa dos justos. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará. Isso é muito similar com Filipenses 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e em Apocalipse 14, versículo 13, uma parte que diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Vemos a sabedoria como espírito vivo e conselheira de Deus. Em Sabedoria 7, versículos de 22 a 25, a sabedoria é um espírito amigo dos homens, um sopro do poder de Deus, que é muito similar a João 16, versículo 13, o Espírito vos guiará em toda a verdade. E uma parte em 1 Coríntios 2, versículo 10, o Espírito sonda todas as coisas. Vale lembrar que a sabedoria não está sendo dita como um atributo, e sim uma presença ativa, um reflexo do Espírito Santo, que ensina, inspira e consola. Outra coisa que vemos é que o justo é perseguido, nos lembrando o que aconteceu com Cristo. Sabedoria 2, versículos de 12 a 20, ser
Exerquemos o justo, proclamou-se filho de Deus, condenemo-lo à morte vergonhosa. Eu não precisava nem colocar os versículos aqui, imagino, mas é similar com Isaías 53, foi levado como cordeiro ao matadouro, a Mateus 21, versículo 38, vinde, matemo-lo, Lucas 23, versículo 21, crucifica-o. Outro que eu não posso esquecer de citar é o Eclesiástico, ou Siracida. Nele nós vemos a sabedoria como o temor de Deus. Eclesiásticos 1, versículo 1 e 14. Toda sabedoria vem do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Muito similar ao que vemos em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o entendimento. E também Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Vemos também sobre a questão de honrar os pais. Eclesiástico 3, versículos de 3 a 4. Quem honra o pai expia os pecados, e respeitar a mãe é ajuntar tesouros. Similar ao que vemos nos mandamentos, Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E também a Efésios 6, versículos de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em Eclesiástico 20, versículo 6, há quem se cale e é tido por sábio. E também em 22, versículo 27, o homem que vigia sua boca preserva sua alma, que é muito similar a Provérbios 18, versículo 21 e Tiago 1, versículo 19. Ainda há muitos outros exemplos, porém vamos para o próximo livro, que é o livro de Tobias. Nesse livro, acompanhamos uma jornada de sofrimento que se transforma em redenção. Tobias 6, versículo 19. Tobias amou-a imediatamente, e o seu coração se apegou a ela. Sara carrega um passado de luto e medo, 7 noivos mortos por um espírito impiedoso. Tobias, guiado pelo anjo Rafael, não apenas a toma por esposa, ele crê, jejua, ora. O casamento não é movido apenas por afeto, mas é selado por fé e proteção espiritual, o que é muito alinhado às nossas escrituras. Tobias 4, versículo 3. Filho, quando morrer, enterra-me decentemente. Honra a tua mãe todos os dias de tua vida. Não preciso nem citar, porque eu já coloquei anteriormente os versículos sobre honrar os pais. Tobias 12, versículo 8. A oração é boa, com jejum, esmola e justiça, similar ao que temos em Atos 10, versículo 4. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E olha só, vemos em várias pessoas na Bíblia a figura de Jesus, por exemplo, em Davi, Moisés, José, entre vários outros. Em Tobias não é diferente. Tobias deixa a casa do seu pai, caminha por terras estranhas, enfrenta o mal, cura o enfermo, vence o inimigo e volta com glória. Além disso, nós temos os clássicos 1ª e 2ª Macabeus. Escrito por volta do século 2 a.C., o livro narra a revolta dos judeus liderados por Matatitas e seus filhos, especialmente Judas Macabeu, contra os decretos de Antíoco Epifânio, que pretendia apagar a identidade espiritual de Israel. Aqui é onde irá surgir a festa da dedicação, a Hanukkah. A luz reacendida simboliza a volta da presença divina. É o templo restaurado, o altar purificado, a aliança renovada. Essa chama atravessa os séculos até chegar ao próprio Jesus. João 10, versículo 22 a 23. E em Jerusalém era a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Em 2 Macabeus 7, versículo 9, prestes a exalar o último suspiro, disse: Maldito, podes tirar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo, por morrermos pelas suas leis, nos ressuscitará para uma vida eterna e renovada. E olha só, Isaías 26, versículo 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mateus 22, versículos de 31 a 32. E acerca da ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Esses versículos que eu acabei de citar, eles se interligam por mostrar a vida eterna como promessa. Outro que eu citarei é o livro de Baruque. Atribuído a Baruque, fiel escriba de Jeremias, o livro reflete o trauma do cativeiro babilônico e busca, em meio às cinzas, restaurar a identidade espiritual do povo. Baruque 1, versículos de 15 a 17. Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, e a nós cabe a vergonha. Em Daniel 9, versículos de 7 a 9, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto.
como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Entenda que os autores da Bíblia, eles não se conheciam em sua maioria, eles não eram nem da mesma época, então é muito interessante que os textos estão alinhados. Em Baruque 2, versículos de 4 a 5, fomos entregues ao poder de reis estrangeiros, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus. Logo, a tragédia do exílio não foi um acidente, mas o cumprimento doloroso das advertências da aliança. Como em Deuteronômio 28 e Lamentações 1, Baruque mostra que a desobediência gera afastamento, mas esse afastamento tem propósito para ensinar, despertar e corrigir. Baruque 2, versículo 30. No país do exílio se lembrarão de mim e saberão que eu sou o Senhor. Isso é confirmado no livro de Jeremias. Jeremias 29, versículos de 13 a 14. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Isso é confirmado também em Ezequiel 11, versículo 17. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Inversão do campo eletromagnético. Essa explicação, ao contrário das explicações convencionais da geofísica baseada no modelo do núcleo de ferro líquido girando no interior da Terra esférica, que claramente deve ser uma piada de muito mau gosto, já que nesse modelo tradicional estamos falando de uma Terra esférica. O campo eletromagnético ele é atribuído ao núcleo de ferro e níquel, que sob altas temperaturas e pressões, ele teria movimentos desses metais em diferentes direções e temperaturas, criando um dínamo responsável pela geração do campo magnético. Contudo, o princípio básico do eletromagnetismo indica que metais aquecidos perdem suas propriedades magnéticas, o que torna essa teoria muito simplista. Além disso, o plasma que gera esses elementos, como o ferro e níquel, e ele está relacionado às formações geológicas observadas na Terra. A interação entre a ionosfera e a magnetosfera, o firmamento e as águas oceânicas que compõem um sistema eletromagnético complexo que os cientistas atuais estão ignorando, mas que Nikola Tesla compreendeu profundamente. O que eu e muitos estão querendo apresentar aqui para vocês é um modelo eletroquímico baseado no conceito de um sistema elétrico inteligente e interativo. Segundo essa abordagem, a Terra funciona como um imenso circuito elétrico, onde os polos Antártida e Ártico atuam como eletrodos, um ânodo e cátodo, com o mar operando como ponte salina, ou seja, um eletrólito, permitindo a circulação de íons e elétrons. Neste modelo, a corrente elétrica flui da Antártida, ou seja, a borda, em direção ao Ártico, o centro do plano terrestre. A eletricidade gerada através de reações químicas é a responsável pela geração do campo magnético terrestre, assim como os experimentos clássicos da eletrodinâmica, como o do mercúrio em movimento induzido por corrente. Se a direção da corrente for invertida, o campo magnético também se inverte. Portanto, a inversão do campo eletromagnético seria essencialmente a inversão da corrente elétrica entre os polos. A atual crise eletromagnética enfrentada pela Terra é caracterizada por uma perda progressiva da força do campo magnético. Estima-se que nos últimos anos essa força tenha diminuído em torno de 15%. Essa degradação estaria associada a um processo de curto-circuito no eletrodo do norte, a região do Ártico, onde o calor gerado pelo superaquecimento tem causado derretimento das calotas de gelo e aumento da concentração de gases como metano. Esse gás, gerado por processos de eletrólise mal sucedidos, é um sinal de falha eletroquímica. Logo, o polo está em colapso funcional. Como em uma bateria em curto, o sistema da Terra tenta se autorregular. O Polo Sul, a Antártida, tem aumentado sua massa de gelo e suas descargas elétricas, sugerindo uma sobrecarga no eletrodo oposto, possivelmente numa tentativa natural de compensar o desequilíbrio energético do sistema. Então esse processo de inversão eletromagnética é como um tipo de reinicialização forçada. Essa transição pode levar dias ou até anos, dependendo da magnitude e da distribuição do desequilíbrio eletroquímico. Paralelamente, eventos descritos nas escrituras e nas tradições de povos antigos apontam para um ciclo recorrente de destruição e renovação, como o chamado dilúvio e outras
outras catástrofes históricas poderiam ser ecos de inversões anteriores, todas associadas à saturação do sistema elétrico natural da Terra, em alguns casos afetando a Terra inteira, em outros apenas alguma região. A Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, descreve eventos que podem ser interpretados como colapsos eletromagnéticos, por exemplo, escuridão repentina, terremotos, colapsos atmosféricos e aquecimento extremo. Se estamos falando sobre um aquecimento extremo, por que eu não sou um simpatizante desse modelo de aquecimento global? Isso porque nesse modelo eletroquímico, não é por conta do ser humano que esse aquecimento global é causado. Ele é algo cíclico e não se trata de um aquecimento global, até porque é esse o motivo que mudaram esse nome e mudaram para mudanças climáticas, porque o Sol ele fica concentrado em determinadas áreas, então fica mais quente, e em outros lugares fica mais frio. Por isso que são mudanças climáticas que estamos falando hoje em dia. Mas isso aconteceu já antes do homem se industrializar, em tese. Então não se trata de algo que o homem está causando, e sim algo que sempre aconteceu na história humana. Mas por que então as pessoas impõem que nós paremos de usar os carros que nós utilizamos atualmente? Ué, isso aí é para controle. Ou eles falam para você não utilizar esse carro poluente e eles deixam de usar o jatinho que eles utilizam para ir para essas conferências. O que você acha que polui mais? Um barco ou então um carro? Um jatinho de uma pessoa famosa que usa esse jatinho até para comprar uma coisa pro cachorro dela? Ou você aí que tá com seu carro? Então se trata de algo para cercear a liberdade. Um dos motivos também que a ciência não fala dessa inversão eletromagnética seria para não fazer um alarmismo. Porém, nós sabemos que se eles quiserem fazer um alarmismo para algo muito mais pequeno, como o que aconteceu em 19, nós sabemos que eles fazem. Então não é uma desculpa. Além desse modelo ter base científica de coisas que utilizamos no dia a dia, ou seja, a eletricidade, o magnetismo, entre outras coisas, ele também tem muita base bíblica. Afinal, enquanto Moisés abriu o mar, Jesus abrirá o firmamento. Em certos momentos, essa inversão do campo eletromagnético ocorreu por conta da manifestação dos Nephilim na Terra, por conta da corrupção do DNA e hibridização genética, o que impediria do Messias vir à Terra, além da humanidade sobreviver. A inversão do dilúvio, ela afetou a Terra inteira. Nós temos eventos menores também que afetaram apenas uma região, que são os eventos de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito e até mesmo a crucificação do Messias também pode ser considerada uma inversão eletromagnética, onde houve escuridão sobre a Terra. Então, como foi apresentado, nós podemos estar falando também sobre microinversões, como já citado nesses casos anteriores. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Ela nos dá uma data ou um dia específico para nós esperarmos? Não, ela faz algo muito melhor, que é nos falar as características desses dias, ou melhor, os sinais desses dias, que é muito melhor. Afinal, se eu te disser o dia, você até poderá se preparar, mas você não irá saber pelo que você deve se preparar. Fora que nos dando sinais, eles já preveem que talvez alterassem nosso calendário. E se nós não podemos utilizar o nosso calendário, e daí que você me dê uma data? O seu calendário é diferente. A profecia de que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos está em Mateus 24, versículo 22. Ela é conectada à aceleração do tempo causada pelo desequilíbrio da ressonância Schumann, a frequência natural da Terra. Isso aponta que a própria contagem e percepção do tempo é afetada por esse colapso eletromagnético. E esse é o encurtamento dos dias, literalmente a distorção do tempo físico provocada por esse fenômeno. Afinal, o firmamento é feito de quartzo, o mesmo material dos nossos relógios. Quem nunca viu aí um relógio precisando ser acertado a hora dele? Você pode até falar que esse é um argumento fraco. Você pode até criar uma teoria psicológica dizendo o porquê quando nós somos pequenos, nós entendemos o tempo de uma forma diferente e é por isso que quando nós crescemos, nós temos uma percepção diferente do tempo e é por conta disso que nós achamos que o tempo está passando mais rápido. Criando teorias que não são científicas, mas você também tem a opção de aceitar a verdade. E olha só, o Noé ele recebeu um sinal, o sinal do arco-íris, e isso é para nos lembrar que a próxima inversão magnética, ela não será pela água,
e sim pelo fogo, ou seja, o plasma. Você tem visto algum arco-íris por aí? E como eu já falei, nós temos a Gemátria, então nós temos o 10 que pode ser simplificado em 7, como vemos na Sefirot. Os mandamentos, por exemplo, tem os 10 mandamentos de Moisés, mas a gente tem os 7 de Noé, questões envolvendo o número 12, mas o que eu quero falar é sobre as 10 pragas, que elas são formas também como são apresentadas as taças no Apocalipse. Não é à toa que as pragas do Egito eu coloquei bem lá no início do iceberg. A primeira praga, a transformação do Nilo em sangue, foi um ataque direto ao deus Hapi. Isso nos remete ao atual colapso dos oceanos como uma ponte salina do circuito eletroquímico da Terra. O mar agora sofre contaminações químicas, acidificação e instabilidade magnética. A segunda praga das rãs atingiu a deusa Heket. Hoje observamos distúrbios hormonais e reprodutivos espalhando globalmente. Isso é um reflexo direto da interferência de campos eletromagnéticos e de desequilíbrio elétrico sobre o eixo biológico humano. A nona praga, as trevas sobre o Egito, corresponde perfeitamente ao colapso do campo eletromagnético que protege a Terra da radiação solar. A inversão pode resultar em um apagão eletromagnético em que a luz se retira, tanto no plano físico, como a luz solar, a rede elétrica, a comunicação, quanto até a espiritual, nos causando uma cegueira moral e confusão generalizada. O corpo humano, enquanto sistema eletroquímico, está intrinsecamente conectado ao magnético da Terra. Este campo funciona como uma matriz energética que orienta ritmos biológicos, que são os ciclos circadianos, padrões neurais, equilíbrio emocional e até mesmo a estruturação da consciência. Quando essa matriz entra em colapso, ocorre uma inversão. Os efeitos sobre a biologia humana são imediatos. A exposição a frequências irregulares, instáveis ou excessivas de radiação cósmica devido à falha do escudo magnético pode resultar em encefalias inexplicáveis, zumbidos, crises epiléticas, alterações comportamentais, desorientação espacial e temporal, entre várias outras coisas. Tanto a Terra quanto o corpo compartilham da mesma linguagem, a eletricidade. A alma humana vibra em um determinado campo espiritual eletrônico. Com a inversão, muitas almas podem perder o alinhamento com o Criador, tornando-se vulneráveis a influências negativas, entidades, pensamentos malignos, a distorção da realidade. É por isso que nos últimos tempos se observa um aumento nos distúrbios mentais, no niilismo, no colapso da moralidade e no surgimento de ideologias que promovem a confusão de identidade, destruição familiar e o culto ao corpo e ao prazer. Então, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Lembrando que santo aqui a gente não pode entender com os conceitos de hoje em dia, e sim no conceito do Kadosh, quem é separado. A frequência natural da Terra já citada, a ressonância Schumann, funciona como um batimento cardíaco eletromagnético do planeta, ao qual nosso cérebro ressoa. Com a instabilidade crescente, a frequência aumenta, que pode gerar uma ansiedade coletiva, uma insônia, uma perda de memória e experiências místicas ou alucinatórias. Se essa camada te surpreendeu, imagine o que vem depois. A história de Jesus nas constelações. Muito antes das escrituras serem redigidas, o céu já estava narrando a história do Redentor. Elas são mais do que meros desenhos no firmamento. São portais simbólicos que revelam uma narrativa cósmica e espiritual. Preservada pelos hebreus, egípcios e caldeus, essa tradição aponta para uma verdade universal. A história do Messias está escrita nas estrelas. A eclíptica do Sol, o trajeto aparente dele, cruza as 12 constelações do Zodíaco, ou Mazarot, nas escrituras hebraicas. Cada uma é um capítulo do plano de redenção, num ciclo de cerca de 26 mil anos, a precessão dos equinócios, mudando de era em era a cada 2160 anos. Esse movimento reflete a história da salvação, da queda do homem ao sacrifício, do cordeiro e a vitória final do leão de Judá. A constelação de Virgem inicia a narrativa messiânica no céu, simbolizando a promessa da salvação de Gênesis, onde a semente da mulher esmagaria a serpente, apontando para a concepção virginal do Messias, associada à tribo de Naftali, conhecida por sua fertilidade e graça nas escrituras hebraicas. Virgem reflete a mulher abençoada que gera o Redentor. Espica, representando o Messias como fruto celestial nascido de Maria. Apocalipse descreve um sinal celeste,
ligada a Jesus, o pão da vida, como vemos em João. Espiga marca o início da colheita espiritual, representando o Messias como fruto celestial nascido de Maria. Apocalipse descreve um sinal celeste, uma mulher virgem vestida de sol, com a lua aos pés e uma coroa de 12 estrelas, retratando o nascimento do Messias em configurações astronômicas reais. A virgem simboliza Eva restaurada, Maria elevada, a humanidade regenerada, o contraponto da mulher caída de Gênesis como portadora da esperança eterna. No ciclo zodiacal, virgem opõe-se a peixes, que representa a igreja, os pescados pelo Messias. Assim, a história começa com a mulher e a semente, ligada à tribo de Naftali, e culmina nos frutos desse nascimento redentor. A constelação de Libra, associada à tribo de Asser, conhecida por sua prosperidade e bênçãos nas escrituras hebraicas, segue virgem na narrativa celeste, simbolizando o peso da justiça divina. Representado por uma balança, Libra reflete o tribunal celestial onde a humanidade, com a sua dívida espiritual pelo pecado, é julgada e achada em falta, como visto em Daniel, e que em Romanos é reforçado que o salário do pecado é a morte, mas Libra aponta para a promessa de redenção. O Messias, justo juiz e cordeiro sacrificado, paga o preço. Isaías declara que ele foi ferido por nossas transgressões, reequilibrando a balança na cruz ao cumprir a justiça divina. As estrelas de Libra, Zuben ou Genube, que é o preço que é pago, e Zuben Eshamali, o preço que será recebido, simbolizam a expiação. O inocente sofre pelo culpado. Libra une a justiça e misericórdia, como em Salmos, em oposição a Ares, o carneiro sacrificial. Libra destaca que a justiça é exigida e satisfeita pelo sacrifício. Para a igreja, Libra chama a responsabilidade espiritual, onde os redimidos devem viver com integridade, pensando seus atos no padrão celestial. A constelação de Escorpião, associada à tribo de Dan, conhecida por sua astúcia e julgamento, marca o ápice do conflito cósmico na narrativa celestial. Após Virgem prometer o Salvador e Libra revelar a justiça divina, Escorpião simboliza o inimigo, o pecado e a morte, como um veneno mortal. Representado por um escorpião com a cauda erguida, reflete o aguilhão da morte descrito em 1 Coríntios. Aqui o veneno do pecado culmina na separação espiritual da humanidade. Ao lado de Ofiuco, o portador da serpente pisa sobre o escorpião, ecoando Gênesis, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ofiuco, segurando uma serpente que almeja a corona borealis, a coroa, simboliza o Messias impedindo a rebelião satânica contra o trono divino. A estrela no pé de Ofiuco, o alvo do escorpião, representa o calcanhar ferido de Cristo na crucificação, um golpe superado pela ressurreição. Hércules, o guerreiro, e Draco, o dragão, reforçam a batalha entre o Redentor e o Destruidor. Em oposição a Escorpião, Touro simboliza Cristo como juiz, trazendo o julgamento final. Escorpião revela a morte pelo pecado, mas Touro proclama a vitória. Sagitário é associado à tribo de Benjamim, conhecida por sua destreza e coragem guerreira. Ele emerge na narrativa celestial como o arqueiro que derrota o mal. Após Escorpião revelar o pecado como aguilhão da morte, Sagitário, com o arco tensionado, aponta sua flecha ao coração do Escorpião, simbolizando Cristo na cruz, onde, segundo Colossenses, ele triunfou sobre as potestades das trevas. Representado como um centauro, metade homem, metade cavalo, Sagitário reflete a natureza divina e humana de Cristo, atacando com precisão. A flecha, semelhante à lança que perfurou Jesus, citada em João, representa a palavra de Deus, viva e penetrante. A estrela Anaslu, ponta da flecha, mira Antares, o coração de Escorpião, enquanto Hukbat, o joelho, simboliza a firmeza de Cristo na Gólgota. Sagitário marca a vitória da ressurreição, transformando a cruz com arma e o cordeiro em leão vitorioso. Lira, com a brilhante vega, celebra essa vitória com louvor, como em Apocalipse. Oposto a Gêmeos, que simboliza a união do Messias com a igreja, Sagitário aponta da guerra ao casamento. Capricórnio, associado à tribo de Manassés, que é conhecida por sua herança de bênçãos e renovação, marca a transição da vitória de Sagitário sobre o Escorpião para o nascimento da igreja. Representado por uma figura metade cabra, metade peixe, Capricórnio simboliza a morte sacrificial do Messias e a vida que dela brota. A cabra, em queda, reflete o sacrifício de Cristo, como em Isaías, onde ele é o cordeiro levado ao matadouro, prefigurado no Yom Kippur, com a cabra sacrificada e o bode emissário. O peixe mergulhado nas águas simboliza a igreja nascida do sacrifício, como os pescadores de homens.
João ilustra isso. O grão que morre produz fruto. Do lado transpassado de Jesus fluem sangue, o preço do pecado, e a água, o Espírito Santo, marcando o novo nascimento. Capricórnio une a cabra, o altar, ao peixe, os nascidos do Espírito. Após dizer está consumado, Jesus sopra o Espírito, fundando a igreja. A estrela Deneb Alged, a cauda da cabra, destaca a vida vigorosa do peixe. Decanatos como a águia, que representa a ascensão de Cristo, o golfinho, que representa a ressurreição, e flecha, o juízo consumado, reforçam sacrifício e vitória. Oposto a Câncer, que simboliza o refúgio celestial. Capricórnio mostra a igreja nascendo para ser guardada. Aquário é associado às tribos de Efraim e José, conhecidas por sua fertilidade e bênção abundante. Aquário simboliza o derramamento do Espírito Santo após o sacrifício de Capricórnio, onde a morte do Messias gera a igreja, representado por um homem celestial despejando água de um jarro. Aquário reflete a promessa de João. Em Pentecostes, o Espírito é derramado, trazendo purificação, vida eterna e batismo espiritual. Jesus, a fonte da vida, glorificado, derrama rios do trono de Deus, como em Joel. O peixe austral, bebendo essas águas, simboliza a igreja viva, dependente do Espírito. Aquário aponta para o batismo, o selo do nascimento e da herança eterna. Suas estrelas pouco brilhantes refletem o Espírito que glorifica o Filho. Decanatos como o golfinho, que eu já citei, representam Cristo ressuscitado. Pégasus, o avanço do Evangelho, e o peixe austral, a igreja, que reforçam a vida espiritual. Aquário prefigura o rio da vida de Apocalipse, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Oposto a leão, símbolo do retorno de Cristo como rei, Aquário mostra que o Espírito prepara os crentes para o reino. Peixes, associado à tribo de Gade, conhecida por sua tenacidade e luta, representa a igreja na terra, redimida pelo sangue do Cordeiro e nutrido pelas águas de Aquário, mas ainda enfrentando as limitações do mundo caído. A constelação mostra dois peixes ligados por uma corda, nadando em direções opostas, um rumo ao norte celeste, buscando as coisas do alto, e outro próximo à eclíptica, preso às realidades terrenas, simbolizando a tensão da vida cristã descrita em Romanos. A corda reflete o jugo da natureza adâmica, mas também o vínculo com Cristo, um jugo suave, guiando os salvos em sua caminhada. Peixes marca a era da igreja, simbolizada, acrônimo grego para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Iosus Christus, Ios Toutel, Soltiras. Os peixes enfrentam Cetus, o monstro marinho, símbolo do sistema do anticristo, enquanto Andrômeda, a mulher acorrentada, representa a igreja perseguida, resgatada por Perseu, o Salvador. Oposto à virgem que anuncia a semente, Peixes mostra seus frutos, um povo em santificação, residindo até a colheita final. Agora vamos para Áries, associado à tribo de Simeão, conhecida por sua força e zelo nas escrituras. Marca a glória e a libertação final na narrativa celeste. Após Peixes retratar a igreja em luta, Áries representa o Cordeiro de Deus, agora exaltado e vitorioso como em Apocalipse, diferente do Cordeiro sacrificial da Páscoa. Áries mostra Cristo reinando, rompendo as correntes que prendem os peixes a cetos, o monstro marinho, símbolo do império das trevas. Essa libertação escatológica cumpre Romanos, revelando os filhos de Deus livres do cativeiro. Áries transforma a cruz em trono, o cordeiro em leão e a fraqueza em glória. Suas estrelas, Ramal, a cabeça do carneiro, representa a autoridade, Xeratã, o ferido, marcas da cruz, e Mesartim, o servo, humildade, mais uma vez refletindo o Messias, glorioso, mas com cicatrizes. Áries derrota Cetus, aniquilando o poder do mal. Oposto a Libra, que simboliza a dívida do pecado, Áries mostra a justiça cumprida pelo sangue do cordeiro, equilibrando a balança divina. Touro, associado à tribo de Ruben, conhecida por sua primazia e força, representa o Messias como juiz guerreiro, retornando em glória para julgar e reinar. Após o triunfo de Áries, Touro surge como Cristo exaltado, não mais servo sofredor, mas rei conquistador, avançando com fúria sagrada como em Apocalipse, onde ele fere as nações com uma espada afiada, simbolizada por um touro com chifres voltados para a frente, pronto para golpear. O touro reflete o zelo invencível de Isaías, e a estrela Aldebaran, que é o seguidor, aponta para as Pleiades,
que, como nós já sabemos, as Pleiades representam as filhas de Caim. Decanatos amplificam o significado. Erídano, o rio de fogo, representa o juízo eterno. Auriga, o pastor, protege os redimidos. Oposto a Escorpião, Touro anula o veneno da morte, fechando o ciclo com justiça divina. Na tradição bíblica, o touro, como em Levítico, simboliza o sacrifício e a autoridade, consolidando Cristo como rei, sacerdote e juiz. Gêmeos é associado à tribo de Zebulon, conhecida por sua conexão com comércio e caminhos de comunhão. Simboliza a união eterna entre Cristo e sua noiva, a igreja, após o julgamento de Touro, representado por dois irmãos, Castor e Pollux, em estreita comunhão. Gêmeos retrata o casamento celestial de Apocalipse, onde a igreja unida a Cristo compartilha sua glória eterna. Castor, o mortal, e Pollux, o imortal, chamados Al-Hamihan, os unidos com afeto, simbolizam Cristo glorificado e a igreja redimida, unidos como Adão e Eva restaurados. Decanatos amplificam o tema. Lepos, a lebre perseguida, representa a igreja ou o Espírito Santo fugindo do dragão. Canis Major e Canis Minor, os cães, simbolizam inimigos ou servos celestes que guardam a noiva. O quadrilátero de Lepos, Aljan, evoca o repouso eterno do Salmo 23. Oposto a Sagitário, que derrota a serpente, Gêmeos celebra o fruto dessa vitória, a união do noivo com a noiva. A oração de Jesus em João pela unidade se cumpre aqui, marcando a aliança eterna entre céu e terra. Câncer, associado à tribo de Zacar, conhecida por sua sabedoria e serviços nas escrituras, simboliza o refúgio, o seguro dos redimidos após a união de Cristo com a igreja em Gêmeos, representado pelo caranguejo com sua carapaça protetora e pinças defensivas. Câncer retrata o cuidado divino que guia o povo de Deus ao descanso eterno, como citado em Salmo 4, versículo 8. O caranguejo saindo das águas, que representa as nações, essas águas, para a terra firme, simboliza o êxodo final rumo à Nova Jerusalém. Decanatos reforçam essa narrativa. A ursa maior, a grande concha, com a estrela Aliot, representa o pastoreio celestial do rebanho rumo ao reino. Ursa menor, com Polaris, a estrela do norte, simboliza a direção eterna. Argonaves, o navio, reflete a travessia dos redimidos ao lar eterno, ecoando a Arca de Noé e Apocalipse, onde o mar não existe mais. Sem falar que um povo saindo de um lugar e indo para outro, você já viu algo, por exemplo, no Egito? Será que toda essa história também não reflete algo espiritual? Câncer é o oposto a Capricórnio, que marca o sacrifício. Câncer mostra seu fruto, um povo protegido. A carapaça remete aos muros da Nova Jerusalém, as pinças ao poder protetor de Cristo, e os jumentinhos de Câncer, a entrada triunfal de Jesus, unindo mansidão e realeza. Agora vamos para Leão, associada à tribo de Judá, conhecida por sua realeza e liderança. Ela culmina a narrativa celeste como um clímax de redenção, retratando Cristo como o leão da tribo de Judá, o rei vitorioso que reina gloriosamente. Após o refúgio de Câncer, Leão apresenta Jesus descrito em Gênesis como leãozinho de Judá, cujo cetro não se apartará, agora exaltado como em Apocalipse, onde o cordeiro é o leão vitorioso. Régulo, a estrela mais brilhante no coração do leão, significa pequeno rei e simboliza a realeza messiânica, pisando sobre Hidra, a serpente que representa Satanás, cumprindo Gênesis com a derrota final do dragão em Apocalipse. Decanatos reforçam o julgamento. Cráter, a taça da ira divina de Apocalipse, derrama fúria sobre os ímpios. Corvus, o corvo, simboliza a ceia da justiça de Apocalipse, consumando o juízo. Oposto ao Aquário, que derrama a graça, Leão sela a história com poder e glória, unindo misericórdia e julgamento. A imagem do leão é com Ezequiel e Números, com Régulo como a estrela que proclama o reinado eterno de Cristo. Vale lembrar que Ophiuchus era uma antiga constelação que Satanás dominava, uma patente serafim. Inclusive, a maçonaria não usa Aquário para representar o homem, e sim Ophiuchus, porque essa é a forma de demonstrar o DNA alterado pelo anticristo. Ophiuchus, serpentário, o sacerdote guerreiro entre o céu e o abismo, a constelação de serpente também era representada pela águia e foi substituída pelo escorpião. O escorpião, ele simboliza a morte, já que sua cauda aponta para o firmamento. Além disso, a história de Hércules através das 12 tarefas é uma alusão ao caminho messiânico, desde derrotar o leão, que representa Satanás, e a Hidra, o pecado regenerativo, até resgatar as maçãs do jardim, a vida eterna. Hércules prenuncia
que é o Messias, o verdadeiro Gibor, o guerreiro forte, que conquista em cada casa zodiacal uma vitória eterna. Então vamos começar. O Leão de Nemeia, que seria uma representação da vitória sobre Satanás, é o primeiro trabalho de Hércules, que é derrotar esse leão invulnerável, cujo rugido amedrontava toda a terra. Nenhuma arma podia feri-lo, até que Hércules o estrangulou com suas próprias mãos e vestiu sua pele como armadura. Não é interessante que Jacó, ele teve que se vestir, entre aspas, de Esaú? Cristo vencendo Satanás e o leão como algo negativo está em 1 Pedro. Em leão, o Messias não teme a morte, ele a subjuga. A Hidra era uma serpente com várias cabeças. Quando se cortava uma, duas nasciam no lugar. Hércules só a venceu cauterizando suas raízes, erradicando o mal pela base. O pecado, como a Hidra, se multiplica e se mascara. Cristo vem não apenas para perdoar, mas para destruir o poder do pecado na raiz, vencendo o regenerativo mal. Em Escorpião e na Hidra, sob Leão, vemos a batalha contra o engano antigo. Hércules persegue por um ano inteiro uma corça sagrada, símbolo da divindade e da graça, até capturá-la viva e sem ferimentos. Isso demonstra Cristo, o obediente filho, que persegue a vontade do Pai com perfeição e humildade. Como servo sofredor, ele cumpre toda a lei sem quebrar o mais frágil ramo, como visto em Isaías. Hércules também captura um javali furioso, símbolo da fúria descontrolada. Ele o prende e o carrega nos ombros. Cristo carrega sobre si o pecado do mundo, dominando a natureza selvagem da carne humana e submetendo o caos ao seu controle. É a imagem do domínio espiritual. A missão também de limpar os estábulos cheios de sujeira acumulada por anos, que Hércules redireciona o curso de rios e purifica tudo em um dia, demonstra Cristo lavando a terra com águas vivas. Seu sangue purifica o que está espiritualmente contaminado. A limpeza do pecado em escala universal, como o dilúvio de Noé, mas com redenção. Hércules também enfrenta aves demoníacas que devoram colheitas e carne humana. Ele as atrai com sons e as elimina com flechas. Isso demonstra Cristo derrotando as hostes espirituais da maldade, citada em Efésios, libertando os homens do domínio das trevas, como as aves que roubam a semente do evangelho, em Mateus. Também vemos Hércules capturando o touro indomável, que domina com coragem e força. Isso mostra Cristo dominando os reinos da terra, as potências políticas e espirituais. O verdadeiro rei dos reis não mata o touro, mas o sujeita. Em touro, ele volta com justiça e fogo. Éguas carnívoras eram alimentadas com carne humana. Hércules as alimenta com o próprio dono cruel, encerrando o ciclo de sangue. Cristo transforma o julgamento sobre os perversos em libertação para os oprimidos. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, em Salmo 23, onde a justiça de Deus se manifesta com equilíbrio e soberania. Hércules precisa conquistar o cinturão da rainha das Amazonas. Inicialmente ela cede, mas o engano gera conflito e morte. Isso simboliza a batalha contra a rainha dos céus, a Babilônia espiritual, Lilith, e a falsa autoridade. Cristo vence o espírito de engano e conquista o direito legítimo de reinar com verdade. Hércules derrota o monstro de 3 corpos e resgata os bois, o símbolo de poder e produtividade, para devolvê-los à justiça. E Cristo derrota o triplo sistema do mal, o dragão, besta e falso profeta, e restitui ao Pai o domínio sobre todas as coisas. Hércules busca as frutas sagradas do jardim no fim do mundo, guardadas por um dragão de 100 cabeças. Isto é Cristo reabrindo o acesso à árvore da vida. Ele é o único capaz de derrotar o guardião da morte e trazer de volta o fruto perdido no Éden. E o último trabalho é descer ao Hades e trazer à luz o cão guardião do mundo dos mortos, sem usar armas, apenas com sua força. Cristo desceu às profundezas da morte, tomou as chaves do Hades e ressuscitou com glória, selando a vitória total sobre o inferno. Você já tinha ouvido falar dessa interpretação? Se não, comenta aí. Aliens, anjos e estrelas. Você já percebeu como certos termos bíblicos, como anjos caídos e demônios, foram gradualmente sendo substituídos por palavras como alienígenas e seres extraterrestres? O que antes era considerado espiritual ou maligno, agora é apresentado como científico e fascinante. Em 2019, um professor de Oxford chegou a afirmar que híbridos entre humanos e aliens poderiam salvar a Terra das mudanças climáticas, além de declarar que esses seres já estariam entre nós, prontos para se reproduzir com humanos. A semelhança com o relato bíblico dos Nephilim, os gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, é impressionante. Fora que a gente cita aqui os gigantes, mas nós sabemos que, na verdade, é o termo caídos, então não necessariamente será um gigante, e sim um ser híbrido. E é interessante, né? Se a gente fala sobre os demônios, então a gente tá sendo careta, mas se você está falando dos aliens,
aí você tá sendo um entusiasta moderno. Então não é aleatório que a ciência fique aumentando essa expectativa que em breve descobriremos a vida inteligente fora da Terra. Há até cientistas que dizem que os aliens vão substituir a crença em Deus e que uma vez que descobrimos a verdade sobre eles, as religiões tradicionais se tornarão obsoletas. O que ele não espera é o que está escrito em Apocalipse, que em realidade essa questão dos ETs ou então até das máquinas vão unir tudo em só uma religião. Se esses seres são tão avançados, por que a obsessão em se misturar com os humanos? Porque a repetição da ideia de hibridismo, como vimos nos tempos de Noé. Stephen Quayle defende que esses aliens nada mais são do que entidades espirituais disfarçadas, usando a linguagem da ciência e a influência da mídia para se apresentarem como benévolos. E aí eles ficam nesse joguinho, agora alienígena é conspiração, agora não é mais. Agora não é mais. Porque aí as pessoas que todo esse tempo acreditavam em alienígenas, elas vão ficar tipo, caramba, eu finalmente descobri a realidade do universo todo esse tempo e vocês não perceberam, e as outras pessoas, realmente. E aí vai parecer que foi uma descoberta, mas na verdade não há nada de novo. Elementos como obeliscos comuns no Egito antigo e hoje erguidos em cidades como São Paulo e Washington, pirâmides do Egito, a América Central e até Louvre, a roda solar, o olho de Horus e a serpente aparecem não como simples arte ou tradição arquitetônica, mas como marcas de adoração a entidades espirituais caídas. Esses símbolos, eles expressam uma veneração à natureza e a forças ocultas. Por que o CERN ele precisa de uma deus Shiva na sua frente se ele é tão científico e tão ciência é uma coisa, religião é outra? Mas aí na frente do CERN aparece uma deus Shiva. Não é religião não. Assim como os nomes das missões, missão Apolo. Apolo não é uma coisa de religião? Era antes, agora não é mais. Agora a gente chama de ciência. Inclusive os druidas, os sacerdotes celtas, que eles estão conectados à tribo de Dan, ou seja, até na Dinamarca, né, marca de Dan, eles estão todos relacionados, eles acreditavam estar em contato com esses deuses antigos. E curiosamente, os gigantes celtas eram descritos como loiros de olhos azuis, a mesma aparência exaltada pelo ideal ariano, não é mesmo? O que será que eles estavam buscando com esse soldado ideal? Fora que esse movimento ariano, ele é puro esoterismo. É ciência e esoterismo. Toda essa simbologia e ideologia ressurge no movimento Nova Era, que é basicamente uma reembalagem moderna da velha religião dos Nephilim. Os espíritos guias e extraterrestres evoluídos, canalizados por médiums e gurus, seriam apenas demônios. As ideias de transhumanismo, evolução espiritual, upgrade genético e abolição da moral cristã, elas estão ligadas à mesma lógica de hibridização entre os anjos e demônios. E quando os homens colocarem essa marca da besta, infelizmente já será tarde demais, porque a Terra ela vai acabar se misturando com a dimensão do inferno e aí não terá morte para eles. E é por isso que eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. O anticristo ele vai oferecer talvez um tipo de imortalidade, mas essa imortalidade é falsa, será aqui na Terra, enquanto o verdadeiro Cristo nos dará uma nova Jerusalém. Se você observar Judas 1, versículos de 6 a 7, você vê que os anjos eles podem sim se reproduzir. Olha com que eles estão sendo comparados, a Sodoma e Gomorra. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Se você analisar bem esse texto, você tem que perceber que as escrituras elas foram escritas em hebraico e aramaico. E olha só, prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Ou seja, eternidade é um tipo de medida de tempo nas escrituras. Assim como leis, existem vários tipos de leis. Então, quando você lê uma coisa, você fala, eu acho que essa pessoa aqui tá contradizendo a Bíblia. Procura os originais. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, nós vemos que os demônios, eles não vão aparecer como esses seres feios e tal. Por mais que alguns aliens, eles tenham essa aparência, né, de rãs ou de fetos mal formados, por conta que eles estão longe de Deus, então é por isso que eles ficam tão feios, por conta que eles estão longe da glória. Mas 2 Coríntios mostra que eles também se apresentam como anjos de luz, e a gente poderia também entender como seres espirituais bonzinhos. E aí, utilizando essa tecnologia e tal, esse anticristo ele vai fazer esses milagres e
ele vai ser visto como um salvador, ele vai ajudar a Israel a física, porque a espiritual, ele não vai fazer isso com ela. Ele vai ajudar a física a vencer, colocar um terceiro templo lá, e esse terceiro templo, ele pode ser físico, sim, e as pessoas vão com aquela ideia de milênio físico, e elas vão acabar sendo enganadas se elas continuarem nesse caminho. E aí, como Cristo disse, o templo é o corpo, então, por conta disso, ele também vai colocar alguma coisa nos corpos e vai fazer alguma mudança, alguma alteração nesse DNA, essa tripla hélice, e então as pessoas vão ter essa escolha de colocar ou não, e infelizmente as pessoas que colocarem, elas já não vão ter mais salvação. E se você pegar muitos relatos de abdução, elas são muito comparadas a possessões demoníacas e também elas param ao nome de Jesus Cristo. E se são seres tão avançados e tão evoluídos, por que eles se dobram a esse nome? Em Mateus 6, versículos de 22 a 23, mostra que os olhos são as janelas para o espírito, e os relatos de pessoas que dizem que foram abduzidas expõem experiências de seres que tinham os olhos opacos ou brancos. E além disso, eu gostaria também de falar da correlação entre estrelas, anjos e humanos. As estrelas, elas foram colocadas nos céus por Deus como sinais, orientação e beleza, mas as escrituras, elas também simbolizam seres espirituais, os anjos, que ocupam posições de autoridade no céu e na terra, como visto em Jó 38, versículo 7. As estrelas da alva são associadas aos filhos de Deus, que é uma expressão usada para anjos que louvam o Criador na criação. Em Apocalipse 1, versículo 20, as 7 estrelas são interpretadas como os anjos das 7 igrejas, confirmando que estrelas são representações simbólicas ou espirituais de anjos. A queda dos humanos, ou dos anjos neutros, é descrita em Apocalipse 12, versículo 4, onde a cauda do dragão arrasta 1/3 parte das estrelas do céu e as lança na terra. Em Isaías 14, versículo 12, Lúcifer é chamado de estrela da manhã, mostrando que os seres espirituais são vistos como astros no plano celestial. Inclusive, na antiguidade, os planetas eram chamados de estrelas errantes. Essas estrelas errantes têm um papel de transistor ou de sacerdócio. Judas 1, versículo 13, chama os falsos mestres de estrelas errantes, aludindo aos anjos que abandonaram o seu posto original e foram entregues à condenação. Em 1 Coríntios 15, versículos de 40 a 41, Paulo ensina que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Isso alude para a diferença de galardão de cada estrela, de cada pessoa ou anjo neutro. E olha que interessante, Gênesis 37, versículos de 9 a 10. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Isso porque, como mais uma vez eu vou falar aqui, o sol, ele representa o pai, ou Deus, a lua representa o Espírito Santo, ou a mãe, e as estrelas representam os filhos. Veja que essa interpretação é automática. Veja que ninguém questiona essa interpretação, porque é o entendimento antigo dos hebreus. E se quiser contribuir com o canal, temos o Live Pix, que está aqui na descrição, é o primeiro link, e aqui você pode colocar uma mensagem caso você queira, e o valor mínimo é R$1, e qualquer valor é bem-vindo. Então você estará me ajudando a continuar com esses vídeos. Caso ainda queira contribuir de outra forma, mande esse vídeo para outra pessoa que você acha que tem uma sensibilidade espiritual, ou então para uma pessoa que você acha que está precisando desse vídeo, que também irá ajudar muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse iceberg é a continuação do iceberg do judaísmo, que eu vou estar deixando na esquerda para você ver a parte anterior, e na direita eu vou estar deixando a próxima parte. Se gostou do canal, não esquece de se inscrever, aqui nós falamos sobre Bíblia, e deixar seu comentário com sua opinião sincera. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter assistido até aqui, e que Deus os abençoe.